Olá pessoal, tudo bom? Voltamos aqui, eu espero que você tenha achado, que você tenha tomado aquela aguinha, tá? E vamos voltar aqui. Gente, então, vamos finalizar agora a unidade 2, falando sobre... Um momentinho, nós já falamos sobre isso aqui, né? Já falei sobre a música surrealista, tá? E agora nós iremos... Aqui, ó. Teatro absurdo. Super tranquilo. Aí, terminando, nós vamos fazer a correção do dever. Tudo bem, então? Então, gente, olha só. O teatro absurdo, apesar do nome, ele também não é tão absurdo assim, não. Na verdade, o que aconteceu? Foi uma fase da cênica brasileira, junto com a música, onde o pessoal estava tentando não fazer uma apresentação baseada na realidade, uma apresentação lógica. Como assim? Funciona da seguinte forma. Quando você vai ao teatro, o que tu quer? Tu quer o seguinte, que o ator interprete, conte uma história, né, a narrativa, e você vai lá e meio que assiste. Essa seria a lógica, né? Que tem um cenário, tem um ator, tem a música de fundo, tem a sonoplastia e tudo mais. Isso aí seria o básico. Agora, no teatro do absurdo, a coisa não funcionou mais ou menos desse jeito. O que esses camaradas queriam? Esses camaradas queriam um desconexo com aquilo que fosse real. Tá? Como assim, tio Clodes? Desconexo com aquilo que fosse real. Da seguinte forma, eles estavam querendo que a peça de teatro não tivesse um pé na realidade. Pelo contrário, ela fosse muito mais livre, assim como os artistas surrealistas estavam querendo. Tá? Então, esses camaradas começaram a fazer peças o qual a primeira observação não tinha pé nem cabeça. Tá? Era aquela peça talvez baseada no improviso, talvez cenas que você não entendesse, ou talvez fosse uma coisa meio que maluca. Maluco no modo de falar, tá? Não dizendo que é sem sentido. Pelo contrário, o sentido deles era que a peça fosse algo totalmente desconexa com o quê? Com a realidade. Vamos ver o que a teoria nos coloca, então. Então, eles colocam o seguinte, ó. O nome Teatro do Absurdo surgiu na década de 50, bom, muito tempo depois do surrealismo, né? Para se referir a peças que apresentavam textos desconexos e aparentemente sem sentido. Tá? Lembra quando eu falei, ó, não é porque eu estou dizendo que é maluco, quer dizer que a coisa não tinha sentido, pelo contrário, era tudo muito planejado, aquela coisa toda, eles queriam que tivesse uma certa lógica por detrás disso aí, que é a questão do inconsciente, a questão de ser livre da amarra do que seria o racionalismo, tudo bem então? Olha só, surgiu como tradução do clima de desesperança e solidão, do questionamento do papel do ser humano em um mundo ao qual ele se sentia perdido e isolado, num contexto após a Segunda Guerra, né, que é em 45. Então, gente, o que ele está colocando? Que o surrealismo no teatro ele vai vir muito depois da pintura. Porque a pintura, em 1920, por aí, que é a Primeira Guerra Mundial, um pouquinho depois, tá? Ele começou a surgir. Né? E no teatro, só em 45, só em 50. Então, ó, 20 anos depois, tá? Muito tempo, muito mesmo. Tá? E é justamente eles queriam mostrar essa questão do ser humano estar sozinho. De coisa mais eu não entendi. Vamos lá, vamos começar. Raciocina comigo, meninos. Mentira. Raciocina comigo. Se você está sozinho, parado, em casa, durante muito tempo, você começa ou não começa a ter alguns aspectos assim meio maluco, alguns aspectos assim, digamos, de surrealismo. Você começa a criar um mundo dentro de você. Isso é o que eu estou falando que o Teatro do Absurdo fazia. Por exemplo, tem um filme muito bacana chamado Náufrago, não sei se vocês assistiram, Náufrago. É o Tom Hanks, aí ele fica numa ilha que o avião cai, aí ele fica sozinho lá durante um tempão, aí ele começa a imaginar que a bola fala, aquele coisa tudo, ele começa a imaginar coisas para cobrir a solidão. Então, a lógica é justamente essa. Tudo isso está acontecendo? Não, está acontecendo aonde? Na cabeça dele. É um inconsciente colocando para fora coisas para ele sobreviver. Então, o que aconteceu? No Teatro do Absurdo, também tem essa premissa de que o ser humano pós-Segunda Guerra Mundial estava sozinho, estava solitário, que não tinha muito o que fazer, não tinha muitas pessoas no que se apoiar, porque todos estavam mais ou menos na mesma situação. Então, o que ele faz? Ele volta para dentro de si, ele volta para si mesmo, ele volta para o inconsciente. Ele cria um sentido para que ele pudesse sobreviver. Estão percebendo a lógica? Isso é o Teatro Absurdo. Tá? Então, os textos uniam comicidade, amarga, drama, apresentavam situações corriqueiras e contextos absurdos. Tá? Entre os escritores se destaca Eugênio Ionesco, tá? E o irlandês Samuel Beckett.
tá? Do Esperando God. Então, todos esses camaradas aí são... Aqui nós podemos perceber, ó, talvez pra gente não dá para perceber direito o que é o teatro absurdo aqui na fotografia por um motivo, tá? É fotografia. Aí você não percebe direito o que é, mas quando você puder, novamente, vai aí no YouTube e dê uma olhadinha, teatro do absurdo. De preferência, coloca Brasil, tá? Aí você vai ter uma certa noção. Meninos, então, agora vamos corrigir o exercício. Nós temos aqui, ó, 5 perguntinhas. Nossa, está muito bem. 5 perguntinhas. Se você não respondeu, responda agora. Tá? Dá uma pausezinha aí, responda, volte para mim, volte aqui para a gente. E qualquer coisa você manda a dúvida que vai ser um prazer responder. Tudo bem então? Então, olha só. Vou dar aqui 1 minutinho para vocês responderem para mim. Tá tudo bem então? Então, olha só. Vamos lá. Voltando. Espero que vocês tenham feito. Explique com suas palavras o nome do movimento artístico da nacionalidade. Simples, gente. Qual o nome? Surrealismo. Tá? Aí o que você vai explicar? Você vai explicar o que é o surrealismo. O surrealismo foi uma manifestação artística baseada no inconsciente, baseada nos sonhos, porque o pessoal da época estava criticando muito o racionalismo que, segundo eles, tinha levado o mundo à ruína. Tá? Se você colocou alguma coisa assim parecida, 100%. Tá? 2. Qual a relação entre as características desse movimento artístico e os eventos históricos em evidência no momento do seu surgimento? Segunda Guerra Mundial, tá? Características, figuras absurdas, cenários irreais, tudo isso você pode colocar. Além desse evento histórico, qual a influência de Sigmund Freud nesse movimento? Completa. A influência dele é completa. Por quê? Porque o Freud ele foi um dos primeiros camaradas a tentar criar técnicas para buscar o quê? A inconsciência. Um jeito de entrar dentro da inconsciência. Então, Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, não é à toa, não. Tá? Então, a importância dele, ó, totinho. Tá? 4. Cite o nome de alguns artistas representantes desse movimento, tanto no Brasil quanto em outros países. Quais características comuns às obras dele? Então nós temos vários. Tá? Nós temos aí o Chagall, nós temos aí, no caso vamos dar uma olhadinha aqui, que esses nomes são mais complicados. Aqui, tá? Hermeto Pascoal na música, tá? Ó, aqui, ó, brasileira. Sônia Mena, Maria Martins, Ismael Neri, tá? Salvador Dalí, Chagall, René Magritte, tem vários. Pega aí uns que você mais teve aptidão e escreva suas características, tudo bem? 5. Nessa unidade, o que mais chamou sua atenção? Quais atividades foram marcantes para você? A atividade prática nós não estamos fazendo, tá? Mas vamos lá. É uma questão de opinião própria também. Para mim, o que mais chamou a atenção foi a questão da inconsciência. Para mim, para o tio Clóvis. Por quê? Porque, psicologicamente falando, toda criatividade, toda sensibilidade, todo instinto, ele sai do quê? Da inconsciência. Então, quando os artistas começam a racionalizar demais a obra, talvez não fique uma obra tão, digamos assim, instintiva. E o que o pessoal do surrealismo queria? Eles queriam justamente isso, uma arte que fosse muito mais instinto do que realismo, do que racional, tá? Turminha feliz? Com isso, nós terminamos a unidade 2. Eu espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Com isso, nós iremos começar a unidade 3. Quem não fez a unidade, ou quem não leu ainda, tá? Já pode começar a ler a unidade 3. É muito bom, é muito melhor que todo mundo leia antes. Você já chega aqui já sabendo do que eu estou falando, já sabendo do que eu estou comentando e tudo mais. E o melhor de tudo, você já pode fazer perguntas. E eu quero sim que você faça suas perguntas para que nós podemos responder. Tudo bem então, meninas? Então, olha só. Vão lá, deixa o likezinho aí. Coloque nos comentários o que você achou, tá? E fique com o Papai do Céu e até semana que vem. Tudo bem, gurizada?